O medo bateu na porta do Flamengo e eles vão com a equipe titular para o jogo diante do Vasco da Gama nesta quarta-feira, dia 21. Vamos ver aqui o que é que a mídia e os torcedores do Flamengo está falando sobre essa mudança de planejamento do Flamengo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar play, vamos ver o que é que eles estão falando. De anunciar que vai jogar com o time principal contra o Vasco no Clássico Carioca, ou seja, acabou a brincadeira. Quem ganhou do Flamengo no Campeonato Carioca com o Sub-20 ganhou. Quem não ganhou do Flamengo no Carioca não ganha mais. O elenco principal do Flamengo está de volta e o Flamengo anunciou o retorno do elenco principal do Clássico contra o Vasco. Após uma reunião da diretoria do Flamengo com o Felipe Luiz, o Flamengo fez um anúncio que entrará no Clássico contra o Vasco com o time principal. Se o Vasco tava achando que ia enfrentar o Flamengo no Sub-20... Mudou o planejamento, né? Mudou o planejamento. Flamengo vai... Ontem tava falando o quê? Não, deixa os meninos da base jogar, cara. Deixa eles jogar. Pra que vai colocar o time titular pra jogar o Carioca? Deixa eles descansar. Agora não, agora tudo mudou, né? Agora tem que botar o time titular. Com força máxima. Se tava achando que ia pegar o Sub-20 do Flamengo, que poderia complicar a vida do Flamengo no Carioca, vai não. O Flamengo acaba de anunciar que vai com o time principal para o Clássico contra o Vasco no Campeonato Carioca. É isso, meu amigo. O Flamengo vai com força máxima para enfrentar o Vasco da Gama. Olha só, agora aqui é Tadeu, né? Tadeu é vascaíno. Olha só o que foi que ele falou. Enfim, os caras entenderam o recado e vão colocar força máxima contra a gente. Senão iam passar vergonha. O Vasco para mudar um planejamento mal feito, por sinal. É porque eles estão com medinho de colocar o Sub-20, que é um saco de pancada de todos. De qualquer forma, amanhã é o grande dia. Vem tranquilo, até que enfim. E aí, galera, o que é que vocês acham? Vocês acham que amanhã vai dar Vasco ou vai dar Flamengo, hein? Vamos ver aqui também o que foi que o Pilhado falou, né? Pilhado também aí que é flamenguista, né? Vamos ver aqui o que foi que ele falou. Flamengo soltou nota oficial, deixando claro que o elenco profissional é que vai pro jogo contra o Vasco amanhã, hein? Foi definido numa reunião, tá? Essa decisão foi definida numa reunião entre o presidente José Boto, diretor de futebol, e o treinador Felipe Luiz. E o medo de cair para dentro do Carioca. Ali, em conjunto, que o elenco profissional vai pro jogo contra o Vasco. Ou seja, teve uma mudança de planos no Flamengo, com certeza por causa da possibilidade, né, de um rebaixamento no Campeonato Carioca. Eu já falei, eu não anteciparia, tá, a volta do elenco profissional. Eu focaria completamente a preparação em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, mas tô dando aqui informação e compreendo, né, o temor da diretoria e até do Felipe Luiz do Flamengo não ser rebaixado, né? Até porque uma das grandes zoeiras da torcida do Flamengo contra quase todos os rivais do Brasil é que o Flamengo nunca foi rebaixado, seja no Campeonato Brasileiro, seja no Campeonato Carioca. Então, o Flamengo vai com o seu elenco profissional, ou seja, com o seu time principal para o jogo. Ainda não se sabe se vai poupar os principais titulares ou se vai começar já com o time titular. E aí até eu abro para pergunta para vocês. Eu, tá, focaria a preparação. Até se fosse para levar alguns jogadores, levaria alguns reservas para jogarem, para fazer frente, mas não anteciparia. Para vocês, antecipariam ou não? E se o Flamengo tomou a decisão certa? É isso, né, meus amigos? Agora vamos dar uma olhada aqui nos comentários do vídeo do Pilhado. Vamos ver o que é que estão falando. Estão com medo. Cheirinho de medo. O Flamengo tá certíssimo, olha. Olha só pra te lembrar. Sem condições, tem que jogar. É isso aí. Melhor coisa que fizeram. Estavam queimando os meninos, olha. Tem que jogar mesmo. O Vasco, nesse momento, logo na minha vez. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês, flamenguistas. Ó, amanhã vocês vão perder de tudo que é jeito, tá? Não adianta. Não adianta. Vocês vão perder pro Vasco nesse jogo. E outra coisa, tá? Olha só a notícia que saiu aí, né? É que o Vasco, né? Ryan não vai jogar amanhã, tá? Ryan não vai jogar amanhã. Por quê?
porque as negociações entre Vasco e Bournemouth pela venda do atacante Ryan avançaram e está bem próximas de um desfecho. O clube inglês, né, atendeu às principais exigências de pagamento, restando apenas detalhes do acordo ser fechado. O valor total da proposta gira em torno de 35 milhões de euros, né? Cerca de 220 milhões na cotação atual. O Vasco deve ficar com cerca de 70% dos direitos econômicos, né? O equivalente a aproximadamente 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, né? E o restante aí é do Ryan e da família. Então, Ryan não entra em campo contra o Flamengo porque ele já está bem encaminhado com o Bournemouth, né? Agora vamos ver aqui mais um vídeo, dessa vez do Flazoeiro. Imprensa dizendo, em reunião realizada na tarde desta terça-feira, dia 20, no CT Jorge Elal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Batista, Rapaz, o diretor levaram executivo todo de futebol, mundo para José dizer, ó, Boto, vai com o time Felipe titular Luiz, e eu não quero saber. Ficou definido que o Flamengo será reapresentado, A pisa ia ser pelo grande, seu meu amigo. elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama nesta quarta-feira. Ou seja, amanhã, quem vai estar à beira do campo comandando a equipe é o técnico Felipe Luiz e quem vai estar jogando a partida contra o Vasco é o elenco profissional. Colocando aí o fim numa dúvida que vinha toda essa semana, se ia a base, se ia o profissional, tem a questão da colocação no Campeonato Carioca, tem a questão também de ser um clássico, acima de tudo, tem a questão anímica dos garotos. A gente vê que os garotos estão realmente cabisbaixos, estão tristes pelos resultados que não São ruins, nas 3 primeiras partidas. Então, acredito que muito para preservar os garotos, para preservar a questão psicológica deles, para preservar a imagem deles também, o Flamengo vai ter que colocar aí o elenco principal. Não se diz se é o time titular, né? Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Alexandro, Jorginho. Não, Vem sem mas medo, se vem diz que é sem o elenco medo. profissional, pode ser que o técnico Felipe Luiz faça até uma mescla ali e use alguns garotos vindo da categoria de base. Falando E vamos ver aqui também agora, pra gente fechar, o que foi que o Papa, né, o paparazzo rubro-negro, falou aí, né, sobre essa decisão do Flamengo também. O Flamengo Vamos ver acabou aqui. de soltar uma nota oficial em reunião realizada na tarde desta Teve nota terça-feira no oficial, CT Jorge viu? Elal, É. com participação do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Lembrando que ele deixou nas mãos também do Felipe do Boto a decisão da comissão técnica, respeitando o que eles achassem, mas houve um consenso. O diretor executivo de futebol, José Boto, e o técnico Felipe Luiz definiram que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco nesta quarta-feira. Então o Flamengo vai com o time, vai relacionado o time profissional, o elenco profissional. Agora, seguinte, passar mais uma informação para vocês, tá? Se o time continuasse jogando com sub-20 e fosse disputar um quadrangular para não rebaixar, e por um acaso difícil, mas fosse rebaixado, valia sim, era a camisa do Flamengo que estava ali, tá? Valia Ou para seja, rebaixamento, teve sim. medo, E meu digo amigo. mais, Foi se medo. você não chega numa zona de classificação para Libertadores pelo brasileiro, você só tem um brasileiro para disputar, porque você não jogaria a Copa do Brasil. Você é obrigado a conseguir a vaga para a Copa do Brasil pela vaga da Libertadores, que quem está na Libertadores joga a Copa do Brasil. Então é uma situação que ainda por cima o Flamengo teria outros jogos. Meu Deus do céu. Bateu medo, irmão. Teria que jogar. Bateu medo, cara. Se fosse mais um time de baixo ali, eles não iam colocar o time agora, não. Eles não iam colocar o time profissional agora, não. Estão colocando porque é o Vasco. Porque se não, eles não iam ligar, não. Eles iam continuar ali com os meninos, pô. Ia forçar pelo menos mais um jogo. Mas como é o Vasco, ele sabia que se entrasse com o Sub-20 ia perder, vai ter que mudar ali pra poder não perder o jogo. Porque até o empate é ruim pra eles, né? Ainda esse ano, a segunda divisão do Carioca, gente, não existe, tá? Então, por mais que a gente entenda que pode machucar jogador e tudo mais, eu até acho que pode relacionar os caras, mas entra com o time ali, né, alternativo. Alguns jogadores não têm que atuar, que tiveram muitos jogos no ano passado, como Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, mas eu sou a favor, tá, sim, da utilização de alguns Emerson jogadores. Royal. O Flamengo não pode, Alan. é a camisa do Flamengo, não pode tomar goleada, como tomou tá 3-0 falando isso, com Volta Redonda, praticamente, né? não pode ficar brigando para não cair no Carioca, tá? Essa é a informação, então, que a gente traz aqui agora. Uma outra coisa muito importante. E é isso, né, galera? E assim eu termino esse vídeo aqui, porque os flamenguistas, né, agora estão dando desculpa. Não, tem que colocar mesmo. Tem que colocar mesmo. Mas, se a gente for ver aí, semana passada, não.
O Carioca não é importante para o Flamengo, então deixa os meninos da base jogar. Agora já virou importante, né? Porque o resultado não vieram e eles sabiam que se continuasse com a base pré-jogo contra o Vasco, ia tomar uma sacola, né? Ia tomar uma sacolada, a verdade é essa. E aí, vão com força máxima para enfrentar o Vasco da Gama. E eu quero saber o palpite de vocês, tá? Quem vocês acham que ganha? Vai ser Vasco da Gama ou Flamengo? Deixa os palpites aí nos comentários, que eu vou estar respondendo e olhando as respostas de vocês, beleza? Então é isso. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!